Olá pessoal, vou falar para vocês sobre as fontes de luz. Vamos pensar, pela lógica, o que é uma fonte de luz? Fonte de luz é qualquer objeto que vai emitir luz. Só que a gente tem que pensar o seguinte, existe um tipo de fonte de luz que ele é chamado de fonte de luz primária. O que é uma fonte de luz primária? É uma fonte de luz que emite luz própria. Então ela vai emitir a luz que ela mesma produziu. Por exemplo, uma lâmpada acesa, por exemplo, o Sol. O Sol emite luz, só que ele emite uma luz que ele mesmo produziu. Uma lâmpada acesa emite luz, uma luz que ela mesma produziu. Tudo bem? Só que existe uma outra possibilidade, que é a fonte de luz secundária. A fonte de luz secundária ela vai emitir luz, mas não uma luz que ela mesma produziu. Ela vai emitir uma luz que veio de outra fonte. Por exemplo, a Lua. A Lua emite luz? Emite. Mas a Lua não produz luz própria. Ela emite a luz que vem do Sol. Beleza? Outro exemplo. Uma maçã. Você pega uma maçã e coloca essa maçã lá fora, na presença do Sol. Você enxerga essa maçã. Se você enxerga essa maçã, é porque ela está emitindo luz até os seus olhos. Se ela está emitindo luz, ela é uma fonte de luz. Só que ela não está produzindo luz própria. A luz que ela está emitindo veio de uma outra fonte, por exemplo, que é o Sol. Então ela é uma fonte de luz secundária. Está emitindo luz, mas não é uma luz própria. É uma luz que veio de uma outra fonte. Beleza? Existe uma outra classificação, que é pontual. O que é uma fonte de luz pontual? É uma fonte de luz que terá dimensões desprezíveis para aquele contexto. Tá certo? Então, uma fonte de luz pontual que tem dimensões desprezíveis. E uma fonte de luz extensa vai ter dimensões relevantes. Então, se a fonte de luz tiver um tamanho desconsiderável em relação ao contexto, em que eu puder considerar que ela seja um pontinho, eu vou dizer que é uma fonte de luz pontual. Por outro lado, se eu precisar levar em conta o tamanho, se o tamanho dela, se a dimensão dela for importante, aí eu chamo de fonte de luz extensa. Tudo bem? Só que, então a luz sai de um lugar e vai para outro lugar. Beleza, tudo bem. Eu não consigo, de forma geral, ver isso acontecendo. Eu sei que ela saiu do Sol e chegou até aqui. Eu sei que ela saiu da lâmpada e bateu no objeto e saiu do objeto e chegou até mim. Eu sei que isso acontece, mas eu não consigo enxergar isso acontecendo. Por isso a gente criou uma coisa chamada raio de luz. Então o raio de luz ele é uma linha orientada que vai indicar da onde a luz sai e para onde a luz vai, assim como a sua trajetória. Então o raio de luz ele é uma construção que a gente vai fazer para indicar da onde a luz está indo, para onde a luz está indo e qual é o caminho dela. Então o raio de luz, na verdade, ele não existe. É uma construção que a gente faz para indicar o que a luz está fazendo. Beleza?